Olá a todos, meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que gostam do meu trabalho, aqueles que assistem nossos vídeos, né? Sempre falando, sempre conversando com as pessoas sempre dizem, bate aqui, que bom que tu esclarece Umbanda, que bom que tu coloca a Umbanda pra cima, porque é aquela coisa, gente, só ir no terreiro incorporar é muito bom, mas o melhor ainda é quando a gente consegue passar o que a gente sabe, passar o que a gente, vamos dizer assim, o que a gente conhece para os outros. Né? Porque imagina, aí guarda lá a, o, a informação, aí passa o Tiago, passa o tempo do Tiago e as outras pessoas não têm acesso. Não, hoje em dia a comunicação está muito vasta, né? Está muito, vamos dizer assim, muito expandida, né? E a gente sabe que isso é tem uma importância muito grande, né? E como a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai pegando certos assuntos, né? Certas coisas, né? E a gente vai proporcionando temas aqui para vocês. Então, assuntos de rua, porque a Umbanda é um assunto de rua, vivência, porque o que acontece? Todo dia a gente vive Umbanda. Todo dia a gente está aqui, todo dia a gente está vivendo o orixá, a entidade, o guia, né? Como fazer, não fazer, né? E isso vai nos lapidando, nos lapidando e lapidando vocês também, né? De uma certa forma, eu aprendo com vocês e eu transmito esse aprendizado da minha forma, do meu conceito, né? Para vocês também. Né? Então é uma troca. E vocês podem também deixar questões para mim, porque isso também é de suma importância, entendeu? Para que a gente possa criar novos âmbitos de assunto que a gente possa levar para vocês. Às vezes a gente não sabe, mas a gente vai e busca, né? Bom, gente, sem mais mimimis, como eu falo, né? Hoje o nosso tema, gente, é um assunto que, de uma certa forma, vem me intrigando e vem me chateando muito. Por quê? Porque eu sou eu sou uma pessoa que cultua uma Umbanda raiz. Não que a minha Umbanda seja raiz no sentido de alguns dogmas, não, ela é uma Umbanda moderna que trabalha com búzio, trabalha com tambor, que tem orixá, né, mais presentemente através dos guias, né? Enfim, é uma Umbanda popular, mas ela preserva algumas coisas que, de uma certa forma, torna ela uma Umbanda de um credenciamento onde algumas coisas são inegociáveis. Entendeu? Inegociáveis. E a gente ouve coisas, a gente ouve relatos que nos fazem pensar algumas coisas. Vamos lá. Um dos relatos que eu ouvi foi que assim, que as entidades, os guias, os orixás, né, e os próprios Exus, né, têm o poder de destruir as pessoas, destruir a vida das pessoas, acabar com a esperança das pessoas, a fazer maldade, né? Bom, gente, eu tenho um conceito muito grande sobre religião, tá? Sobre religião, sobre a atmosfera religiosa. Se eu estou numa religião, tá? Se eu cultuo alguma coisa, se eu faço alguma coisa para o meu bem, olha só bem como eu vou falar. É porque este bem que eu quero para mim é o mesmo bem que eu quero e cultuo para os outros. Né? Se eu vou numa terreira de Umbanda, né, como eu poderia em qualquer outra religião, né, mas aqui nós vamos nos deter à Umbanda, eu vou para buscar, né, algo de bom, algo que me engrandeça, algo que me faça melhor a cada dia, a cada momento da minha vida. Quando eu bato a minha cabeça para minha mãe, eu sempre digo, que bom que eu estou de novo aqui. Trazendo, né, modificando as minhas coisas.
Então eu não vejo essa maldade nos orixás e muito menos nos guias e muito menos em Exu. O que eu já vou explicar para vocês. Então como que é que eu vou utilizar um dom, gente? Porque vejam vocês, raciocinem comigo. O dom divino, que nós estamos falando de divindades e entidades, tá? As divindades são as superiores, o clã superior, o nosso panteão de orixás. Como que o clã divino vai aceitar que eu ou qualquer outro zelador de santo, tá? Pegue um ebó e faça algo para aquela pessoa, de uma certa forma, ficar ruim, daquela pessoa, de uma certa forma, ter problemas, até mesmo culminando numa doença grave. Como que o orixá vai me ver? Como é que é essa visão do orixá? Ah, Tiago, mas espera um pouquinho. Mas existe a maldade? Existe a maldade. Existe a maldade. Existe a maldade do ser humano. Ora, se eu há algum tempo atrás disse para vocês, e reforço aqui para vocês, que o orixá e todas as suas descendências como guias, Exus, são energias, em qual posição energética do bem está eu destruir a pessoa como meu semelhante? Aí, para mim não dizer que eu fui orgulhoso, que o meu ego foi maior que a minha sabedoria, eu boto a culpa no orixá, eu boto a culpa no Exu. Ah não, foi o meu Exu que fez. Ah não, foi o meu guia que mandou. Ah, o meu orixá disse para mim que eu tinha que derrubar aquela pessoa. Eu acho estranho. Eu acho estranho no sentido assim, que mais uma vez eu me deparo com situações que fogem daquilo que eu prezo e aquilo que eu aprendi. Ora, eu vou fazer uma comparação, mas uma comparação de bom grado, tá, gente? Quando eu vou a uma igreja católica, eu vou para pedir o quê? Se não a graça de alguma coisa ou a minha graça. Eu vou num lugar consagrado, né, para me purificar e abrir o meu horizonte espiritual. Mesma coisa na Umbanda. Mesma coisa na Umbanda. Eu não vejo a Umbanda. Eu não vejo a Umbanda nem melhor nem pior do que qualquer outra religião. Ela é igual quanto todas as religiões. Agora, as pessoas que a conduzem é que são o problema. Porque aí a pessoa, vamos fazer uma hipótese, que cheguem para mim assim, Tiago, eu tenho lá um desafeto. E aí esse desafeto tá me complicando, e eu quero que tu acabe com ele. Eu quero que tu destrua. A palavra é essa. Existe na Umbanda uma coisa chamada caridade. Existe a compreensão, existe o acolhimento, mas jamais existe a vingança, jamais existe o para derrubar o inimigo. É que as pessoas, volto a dizer,
utilizam-se dos dons da melhor maneira para si próprio e não para os outros. O dom não é meu. O dom é de Deus e dos orixás, claro, que nos deu para a gente. Agora, pensem comigo. Eu vou me beneficiar e vou beneficiar aquele que está ali me pedindo e me pagando, claro, né? Para destruir aquela pessoa. Mas quem vai fazer meu Exu? Que situação vergonhosa para mim e para minha entidade. Para minha entidade até que não, porque a coitada, ela na realidade não é ela que faz. Exu nenhum vai se dar vamos dizer assim, eu digo respeito, mas não era essa a palavra. Eu quero dizer assim, Exu não vai se dar a trabalhar para destruir alguém. Eu disse, opa, Thiago, mas é Exu que... Não. O que destrói a pessoa, o que acaba a vida de um ser humano, e muitas vezes por conta do ego do zelador de santo, é os eguns. Ah, mas eu tô lidando com Exu tranca-rua. Mentira. Seu tranca-rua é o que mais abre caminho para as pessoas. Seu Exu Caveira é o Exu que mais conforta os irmãos que aqui já foram para um plano superior. Seu Sete Cruzeiro é aquele que nos guarda os cruzeiros e abre os caminhos também. Exu é abertura, Exu é luz. Como que este Exu vai, de uma certa forma, destruir alguém, fazer com que essa pessoa se torne inferior, doente? Não. Não na minha visão. E eu explico por quê. Ora, seria muito interessante. Agora eu vou partir pro orixá, tá, gente? O orixá chegar para mim e dizer assim: ah, tu não me deu isso, tu não me deu aquilo, tu não me deu aquilo outro. Agora tu vai cair. Quer dizer que em vez de ele me ajudar para mim ter condições para dar para ele, ele vai me fazer cair? Quer dizer que a energia é tão boa, tão boa, tão boa, que ele prefere que eu caia para depois ele me dar o suporte para levantar? Quer dizer, ele vai fazer um serviço duplo? Essa é a indagação que eu trago para vocês. Então, quando eu falo para vocês que isso é obra de Egum, que isso é obra da maldade, porque nós temos que entender o seguinte, que a Umbanda é fraternidade, humanidade, bondade. Ora, então, não cabe na Umbanda a palavra destruição. Cabe na Umbanda a palavra restauração, acolhimento e saúde para todos, prosperidade, né? Claro, conforme o merecimento de cada um, que aqui nós não estamos querendo infringir nenhuma lei. Agora, destruição, a palavra ela é negativa já pela própria pronúncia, né? Mas as pessoas acham que é mais interessante destruir do que reorganizar, de que levantar para cima.
Ah, porque aquela pessoa ali está me dando nos nervos, ela está me incomodando. Tudo bem. Existem outras formas que não destruir, e sim afastar a pessoa. Existe mudar a cabeça da pessoa. Tentar fazer com que aquela pessoa repense naquilo que ela fez. Agora, destruir, não. Não, porque nós lidamos com uma coisa chamada humano, pessoa, vida. E nenhum orixá, vejam comigo aqui, nenhum orixá, nenhum guia, nenhum Exu, nenhum preto velho, nenhuma preta velha, ninguém, nenhuma energia espiritual tem o consentimento de tirar a vida de ninguém. A não ser, claro, que já esteja predestinado a isso. O que é predestinado? A pessoa já se fez tudo o que se podia, mas a pessoa está predestinada a fazer a passagem. Então ela vai fazer a passagem. Agora, não por causa do orixá. Não por causa do orixá. E sim porque é o destino dela. Tá? Porque nós não podemos aqui, por exemplo assim, os meus erros, eu não posso colocar na conta do orixá. Mas coloco. Ah, eu tive lá uma consulta com o Zé Perito, se eu não der um uísque para ele, ele diz que a minha vida vai virar de cabeça para baixo. Que uísque, que Exu é esse que por causa de um uísque destrói a pessoa. Eu tô dando exemplos, tá, gente? Aqui eu não tô contando fatos verídicos, tá? Eu só tô dando exemplos, mas eu quero que vocês entendam que nenhuma entidade, nenhum ser de luz, e aí eu incluo o Exu sim, porque o Exu é um caminho, o Exu é um ser de luz, o Exu é uma entidade poderosa tanto quanto as outras, porque aquela coisa, eu quero o Exu porque o Exu é mais fácil. Errado. Errado. Exu é o guardião, ele é escravo dos demais orixás. Todos os Exus do panteão de Exu, eles vêm através da energia maior, que são as divindades dos orixás. Agora, é claro, ele sendo o primeiro, ele tem mais afinidade conosco. Ele sendo o primeiro, na realidade, ele fuma, ele bebe, ele fala mais adequadamente como nós. E isso, claro, atrai mais as pessoas. Por isso, o Exu está mais em evidência. Agora, não esquecemos que nós temos caboclos, nós temos os pretos velhos, nós temos as crianças, que também são entidades poderosíssimas, que também são entidades excelentes para trabalho, mas não querem usar. Né? Acham que só Exu resolve. Eu já faço uma situação diferente. Eu peço pro orixá, que o orixá vai me enviar um guia, através desse guia ele vai resolver meus problemas. Agora, eu não vou, não desprezando, claro, mas eu não vou pedir algo para Exu, podendo eu pedir para um orixá. E aí eu não estou desprezando Exu. Eu estou dizendo que por que é tão importante diferenciar as posições de hierarquia dentro do panteão dos orixás. Porque senão eu daqui a pouquinho vou começar a falar com o soldado, sendo que eu posso falar diretamente com o general, fazendo essa didática aqui para vocês. E não é desprezo,
E não é nada. É apenas uma contestação. Eu bato cabeça para orixá. Para Exu eu saúdo. Olhem a diferença. Outra coisa. Mas eles destroem a vida da gente? Se eu acabei de falar para vocês que o Exu é uma energia positiva, em que situação os senhores me digam, em que situação os senhores creem que Exu pode destruir a vida de alguém? Ou qualquer outra entidade, tá, gente? Agora, o ser humano, sim. O ser humano, ele usa de artimanhas e de compilações religiosas para, sim, utilizar a sua fé, ou melhor dizendo, a sua crença mal usada. E aí, eles acham que eles estão lidando com entidades, com Exus, e eles não estão percebendo que eles estão lidando com Egum. Que eles estão alimentando não uma entidade de luz, e sim uma coisa do umbral. Que nem evolução tem, que nem uma, vamos dizer assim, um raio de discernimento tem, mas que se adapta às vontades daqueles que gostam de fazer o mal. Por quê? É mais fácil. A resposta vem mais ligeiro. Ok, a resposta vem mais ligeiro, pode até vir. Como às vezes falam, em 7 dias eu destruo a vida do teu inimigo. As propagandinhas aquelas, né? Em 7 dias eu trago o teu amor. Pode até ser. Só que tem um detalhe. Todo mal que tu faz, em dobro vai correr para ti. Não, mas é o meu Exu. Não. Todo mal que tu faz, e o pensamento é o fio condutor dessa. Porque quando eu pego uma pipoca, quando eu pego um padê para rear, eu tô mentalizando ali. Ou a gente não mentaliza mais? No momento que eu tô mentalizando, eu tô pondo a minha energia ali. Não é verdade? Então, chegamos a um acordo. Então, tudo que é de bom que eu mentalizar, vai acontecer. Tudo que é de ruim que eu mentalizar, a mesma coisa. Porém, tudo que é de ruim que eu desejar para o meu próximo, a mim voltará em dobro. E aí eu tô dizendo que eu cultuo o Exu. Não, gente. Não. Não estou cultuando Exu. Não estou cultuando Orixá. Ou se estou cultuando errado. E estou fazendo mal para as pessoas. Quer dizer, aí eu ganho dinheiro para destruir. Isso é religião, gente? Que contexto religioso eu tenho para comigo e para com o meu próximo, que me fala assim, é preciso destruir para poder reconstruir. É estranho, porque quando eu vou num terreiro de Umbanda, salvo aqueles que não são de Umbanda, eu vou lá para quê? Para me reenergizar. Como é que eu vou me reenergizar num lugar ou com uma pessoa que pensa em maldade? Né? Quem destrói é a pessoa.
Ah, mas espera um pouquinho, Thiago. Aquele cara é meu inimigo. Aquele cara é meu desafeto. Tá? Que ele te largue do pé e que ele viva a vida dele e você viva a sua, mas não desejar o mal para a pessoa. Não destruir a pessoa. Quer dizer que se ele só vai estar contente se ele estiver agonizando na tua frente. Porque aqui nós não somos criança. Existe magia para destruição? Existe. A Umbanda tem? Tem. Tem. Mas para quê? A gente vive num mundo já sobrecarregado de ódio, né? Tendo em vista tudo o que está acontecendo. Se nós ainda formos procurar um orixá, baixarmos a cabeça a ele e ele nos transmitir mais ódio ainda, que será de nós? Ora, isso eu aprendi há 200 anos atrás. Eu vou baixar minha cabeça para um orixá para que ele me dê alívio nos meus sentimentos, que ele possa me projetar um caminho melhor do que aquele que eu estou seguindo. De repente não vai ser no primeiro momento, mas as coisas começam a se abrir conforme a bondade que eu faço. Aí tem a questão. O que é melhor? Achar um caminho que difere desse meu desafeto e eu estou citando eu como exemplo porque eu poderia citar qualquer pessoa, mas como o vídeo é meu, eu estou me citando, tá, gente? Mas não é que eu tenha nada, não tem nenhum desafeto. Então, criar um caminho paralelo para sair desse desafeto e ter a minha paz de espírito, ou guerrear com ele até as últimas, ver quem é mais forte, ver quem faz mais feitiço, ver quem tem mais, sabe, mais gana de vencer. E aí, fica nesse embate. Aí quando gera a discussão, não, pera um pouquinho. Eu não estou fazendo nada, quem faz é meu orixá. É porque o meu. É a típica frase. O meu orixá que mandou. Ah, o orixá que manda o sacerdote fazer. Aí vocês vão dizer, tá, Tiago, mas tu não olha no búzio. Mas o búzio não é pra maldade. O búzio, gente, quando a gente abre o búzio e a gente dá a primeira tirada, é caminho. É o melhor caminho. Eu posso conhecer a pessoa desde criancinha. Mas quem vai determinar se aquele caminho está certo ou errado é o orixá. Aquela outra frase que falam muito, o orixá me bateu, o preto velho me bateu, o guia me bateu, o Exu me condenou. Da onde? Se o orixá te batesse, primeiro que tu não daria mais, porque a força é tão grande, né? Segundo, por que um pai e uma mãe vai bater no filho se ele pode aconselhar o filho e botar o filho no rumo certo? O que é melhor? Uma surra ou um aconselhamento? Isso serve para todos os guias, gente. Então, destruir a pessoa, deixar a pessoa sem poder andar, sem poder falar, ou melhor dizendo, destruir financeiramente a pessoa. Isso é religião, gente? Eu me recordo
que pessoas falam para mim assim, bah, Thiago, eu saí da Umbanda porque eu não vou citar outra religião aqui, tá? Eu saí do terreiro porque o terreiro só sabe ganhar dinheiro e não sabe fazer outra coisa senão só providenciar coisas do mal. Só que assim, gente. Só que assim, as pessoas não se ligam que o Egum. Ah, o Egum faz. Beleza. Só que ele também te suga. Tá? Existe Egum pra tudo quanto é lado. Tá? Nos mais diferentes lugares. Só que aí é que vem a diferença. Quem tem guia, quem tem orixá, quem acredita em alguma coisa. Ah, Tiago, eu sou evangélico, eu sou. Sim, mas tu acredita em alguma coisa. Beleza. Acredita em Deus. Beleza. Então, tu tem uma arma contra. Agora, aquele que se volta a só querer ter proveito em cima das pessoas, abre não uma janela, gente, mas uma porta para que o Egum entre e aí vem a ganância. Aí vem a soberba, vem o ego, que daí, não, eu quero ter meu carro do ano. Vou tirar, sabe? Enfim. Aí a pessoa que não é leiga, ela pega e diz assim, eu vou consultar um pai de santo, uma mãe de santo. E ela diz assim, eu vou nesse casebre aqui, nessa palafita aqui de 4x4, a pessoa não vai poder me ajudar. Ela não se ajuda. Aí ela vê uma mansão de 2 andares, com isso, com aquilo, com ar-condicionado. E aí eu vou lá. Eu vou lá, porque se ele tem, ele vai poder. A orixá dele vai dar pra mim. Status nunca foi motivo de grandeza para orixá. Vamos partir por aí. Segundo, se ele tem, é porque realmente o orixá deu para ele. Perfeito, que bom. Mas isso não quer dizer que ele está cometendo menos erros do que qualquer outra pessoa. Que é por essa coisa de vou desmanchar, vou fazer, vou acontecer, vou falar. E aquele que está humilde ali, que tem a sua casinha, que tem o seu orixá, que reza todo dia, aquele vai te ajudar mais de repente do que aquele que tem um palacete. Porque o deslumbre não é o que se tem. O deslumbre é o quão a fé carrega. Porque o maior tesouro dos orixás não é o que tu tem, não é como tu vai fazer. É o que tu carrega na tua mente e no teu coração. Tá? Então, e aí, quando eu falo orixá, eu estou falando Exu, eu estou falando guias, porque os guias e os Exus provêm desses orixás. Na Umbanda, que eu faço. Tá? Aqui eu não estou falando de outras casas, de outras pessoas. Eu estou falando da minha pessoa. Daquilo que eu faço para mim, que é aquilo que eu proporciono para as outras pessoas. Não querendo, vamos dizer assim, falar mal, não é o propósito, mas eu amo Exu. Mas o Exu guardião. O Exu que me defende. Tá? Agora, eu
faço o seguinte, eu sei que acima de Exu existe um orixá. Então, por que eu vou? Peço a Exu quando há necessidade, mas o porquê que eu não vou direto ao orixá? Pedir saúde, pedir paz, pedir prosperidade. Caminhos eu posso até pedir para Exu, mas existe um orixá que também dá caminho, que é Ogum. Então, cada um com suas coisas. Agora, pedir o bem, beleza, vamos embora. Pedir o mal, para quê? Eu vi esses dias, não quero entrar em detalhes, eu vi a mesa da destruição do seu inimigo. Quase era isso. Eu não prezo muito por essas coisas. E assim, gente, era uma mesa grande, assim, com oferendas, claro, né? E ali estavam nomes de pessoas que eram para ser muito empresas, tá, gente? A pessoa desafeta, a pessoa, de uma certa forma, está incomodando a outra, e aí a pessoa vai lá e paga rios de dinheiro, porque não é pouquinho. Já por aí já não me faz a cabeça, já não é Umbanda para mim. E aí a pessoa vence, entre aspas, a demanda, mas não sabe que o mal tu fez, 2 vezes o mal voltará. Isso é verdade, gente. Tá? E a Umbanda não tem espaço para isso. Quem é umbandista ou pratica a bondade e a caridade, ou PT saudações. Ou vamos embora, porque não existe lugar para egoísmo, para ego, para gente com o nariz empinado dentro da Umbanda. Todo mundo é igual. Botou o branco, todo mundo é igual. Sendo porque assim, eu sempre digo assim, gente, da porta para fora, cada um tem a sua vida pessoal. Normal. Da porta para dentro, todos são filhos de Oxalá. Todos carregam a mesma responsabilidade. Nenhum Exu é maior que o outro, nenhum caboclo é maior que o outro. Isso eu já expliquei em outro vídeo. Agora, todos têm o livre-arbítrio. De quando bater a sua cabeça, desejar o bem ou o mal. Trazer o coração limpo ou o coração sujo. E é engraçado que como o fazer mal, o acabar com uma pessoa, o deplorar a pessoa, está mais hoje em evidência do que o aconselhamento, o acolhimento, o desenvolvimento para te ter mais paz no teu coração. Aonde é que nós estamos indo? Eu fico perguntando. Porque o que é para ser uma religião passa a ser uma seita. Mas só um pouquinho, gente. Não esqueceremos. Tu não é minha culpa. É a culpa do orixá. É a culpa do Exu. Mas daí é fácil, né? É fácil culpar. Porque quando a gente vamos supor, quando a gente vem para nós a volta e a gente fica, perdi tudo, não tenho nada. Não, mas então aquela religião, aquele orixá que não, com todo respeito, minha mãe, aquele orixá que não presta. Espera um pouquinho. É o orixá ou é tu que toda uma vida desejou mal para o teu semelhante? E aí tu destruiu o teu semelhante. Perfeito, ganhaste a batalha. Mas tu tá te destruindo também. Então dizer que o orixá destrói
Dizer que o Exu destrói? Ou vamos mudar a frase, o ser humano destrói. O ser humano acaba com o outro. Agora, as entidades de luz, não. O que acaba com os outros é o Egum. É triste, mas é uma realidade. Porque quando a gente faz a menção a isso, a gente está dizendo, não, mas eu trabalho com o meu tranca-rua, é o Exu que mais trabalha para tirar as pessoas do caminho. Tá, mas e a tua felicidade? Ele tira. Mas é ele mesmo ou ele é. Ou é o Exu, ou é o Egum? Eu já não vou muito assim em lugares porque eu sou muito chato, tá? E quando eu vejo coisas que eu não gosto, eu me retiro. E esses tempos eu recebi um convite e não fui. Porque eu sei que eu vou ver palhaçada. Né? O que eu vou ver foge daquilo que eu aprendi e foge daquilo que eu cultuo. É como azeite e água. Aí, entendeu? Então eu prefiro ficar tranquilo. Zelar pela minha paz de espírito. E a minha Umbanda é isso. Todo mundo de branco, de pé descalço, até em gira de Exu, porque eu não sei da onde, qual é o fundamento que Exu usa sapato. Se nós temos aqui, gente, vamos dar uma recapitulada aqui em África, o culto a Oricha e o culto às entidades, aos celestiais, todos são descalços. Então, qual é vamos dizer assim, o fundamento de Exu tá de sapato? E aí isso chega para um Exu desse assim, a primeira coisa que tu diz, eu tô com um problema sério, tô com um problema seríssimo. Não. Tem que fazer um trabalho. É automático, é que nem receita de remédio. Quer dizer, o acolhimento não existe mais. A palavra não existe mais. O poder da imposição de mãos e da troca de energia. E se tu não me der o que eu te pedi, eu vou te destruir. Quer dizer que é por ameaça. Até que ponto essa destruição é de orixá, é de Exu, é de guias, ou até que ponto é a vontade do zelador? Então vamos com calma. Vamos com muita calma. Entendeu? Porque Umbanda não se faz do dia pra noite. Umbanda não é receita de bolo. Mas Umbanda é paz. Umbanda é o branco. Até nem eu nem uso muito branco aqui pra vocês, porque tá frio, tá, gente? Mas assim, o branco que eu falo não tá na roupa também. O branco tá no coração. É eu saber aquilo que eu vou falar para vocês quando assim vocês sentarem na minha frente. E não falar, e não dizer logo, temos que, né, afastar a pessoa. Afastar sim, mas não destruir. Porque tu pode te afastar da pessoa aquela que não te faz bem. Existe boss que a gente faz para afastar, mas sempre pedindo a prosperidade para aquela pessoa. Nunca dizendo que aquela pessoa tem que vir a comer o pão que o diabo amassou. Não. Aí não é Umbanda. Aí é qualquer outra coisa, menos religião. Certo? Bom, eu acho que eu me expliquei.
eu acho que eu soltei aqui para vocês um tema até polêmico. Porque eu deixo para vocês aqui, religião é isso? Religião é a destruição ou religião é a salvação? Umbanda, para mim é salvação. E aí, o que vocês acham? Fica a pergunta, espero que vocês respondam. Tá? E dizer para vocês assim, ó, dois avisos para vocês, tá? O primeiro é que agora vem setembro, gente, tá? O setembro é um mês corrido, por duas questões. Uma por causa que é um mês que lá pro finalzinho do mês a gente tem dois orixás que estão regendo setembro. Xangô, né, que é meu Axuntó, e o Ibeji, né, é o mês dos doces, né, mas também é o mês do Amalá, né, e dizer que assim, gente, as pessoas querem jogar, mas esquecem de marcar, né, esquecem de marcar. Tem que marcar, que daí eu tenho uma agenda, tá, e vou comunicar a vocês qual é o melhor propósito para vocês. Se é numa segunda, se é na terça, se é às 4, se é às 5, né? Então a gente tem que daí é 1 hora só com vocês. Então não adianta a gente querer passar por cima do cavalo dos bois. Então, setembro, um mês mais corrido por causa desses dois orixás, vamos marcar consulta. Me deem a honra de ajudar vocês, tá? De dar o caminho, porque ali no Búzio não é nenhuma adivinhação, é caminho. Vai abrir ali, eu vou dizer, ó, você caminhando por aqui, você vai ser mais feliz. Mas aí tem a livre escolha de cada um, né? E o segundo aviso é que é o seguinte, gente, né? Eu quero que vocês me ajudem. Aí vocês vão me ajudar. Deem joinha, curtam este vídeo, marquem este vídeo para o YouTube distribuir. Ah, por quê? Porque a gente tem que levar esse conhecimento para as outras pessoas. Até mesmo o leigo, daqui a pouquinho, olha lá, o tio está falando uma coisa interessante. Então, curtam, compartilhem. Eu sou muito leigo nessas coisas, mas eu estou aprendendo. Curtam, compartilhem, deem joinha. Se não gostar, não gostou, ótimo, não tem problema não. Mas proliferem este vídeo, porque só assim nós vamos criar um vínculo na internet e nós poderemos espalhar esse conteúdo para mais pessoas. No YouTube já tem um monte de vídeo bacana, mas eu preciso que vocês divulguem para que a gente possa contribuir melhor, tá bom? Meu beijo, uma boa resto de semana para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. E o meu grande saravá para todos. Fiquem com os orixás.